Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Os osciloscópios são ferramentas indispensáveis para quem quer atuar em áreas que trabalham com eletricidade. São dispositivos que podem medir o comportamento de um sinal elétrico e mostrá-lo de forma gráfica, sendo que o eixo vertical mostra a intensidade do sinal, ou seja, a variação da voltagem, e o eixo horizontal, o tempo em que essas variações estão acontecendo. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse osciloscópio portátil chinês, modelo DSO-150, com tela LCD de 2,4 polegadas, que eu comprei no eBay e paguei por volta de R$ 150. Esse tipo de osciloscópio é indicado para quem está começando os estudos na área da eletrônica, porque ele tem um baixo custo e é fácil de ser usado. Pode ser usado também como osciloscópio portátil para quem precisa usar em alguns lugares fora do laboratório, e também ele pode ser usado, como no meu caso, para quem faz experimentos que podem simplesmente fritar um aparelho mais caro, então não é interessante arriscar. Você tem a opção de comprar ele desmontado ou montado caso queira praticar soldagem dos componentes maiores. Mas como eu não tenho muito tempo para isso ultimamente, eu preferi comprar ele já montado. O kit veio com um osciloscópio, esse cabo com os jacarés para fazer as sondagens e essa fonte de alimentação. Caso você venha comprar um kit que não vem com fonte de alimentação, você pode estar utilizando qualquer uma entre 8 e 10 volts. Essa fonte aqui é de 9 volts por 1 ampere. Em relação às partes do osciloscópio, aqui nós temos a chave liga e desliga, aqui o conector fêmea para a fonte de alimentação. Aqui em cima temos as chaves de comutação entre corrente alternada, corrente contínua e o ground. Aqui é a referência para teste, que fornece uma onda quadrada de 1 kHz, e aqui o conector fêmea BNC para ponta de prova. O limite de tensão na entrada das pontas de prova é de 50 volt pico, com a ponta de prova de uma vez. Mas em operação constante não é interessante estar ultrapassando os 20 volts. Esse dispositivo pode estar medindo frequências de até 200 kHz com sensibilidade de 5 mV. A sonda que vem com o produto é essa daqui, conector BNC macho e duas garras de jacaré. Mas eu prefiro estar utilizando essa sonda que eu comprei há um tempo já e testei nele, funcionou muito bem. Ela permite estar fazendo atenuação do sinal, inclusive aqui nessa chave. Esse osciloscópio ele possui somente um canal, então, ou seja, só é possível analisar um circuito por vez, diferente desse osciloscópio que eu comprei de um ferro velho, que tem 2 canais e permite analisar 2 circuitos por vez. Antes de prosseguirmos para a explicação do funcionamento, eu vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque isso ajuda no engajamento, potencializa o alcance do canal e me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Fonte de alimentação conectada, osciloscópio ligado, ponta de prova conectada no conector BNC e chave seletora em corrente alternada. Nessa configuração, podemos analisar o sinal que é gerado por um motor eletromagnético, por exemplo, dessa forma. Motor conectado. Para os próximos testes com corrente contínua, eu montei aqui nessa protoboard um circuito gerador de ondas quadradas, senoidais, triangulares e dentes de serra. Eu vou estar deixando o link do diagrama do circuito aqui na descrição do vídeo. Então, colocando a chave seletora em corrente contínua e conectando a sonda que já está ligada ao circuito, nós obtemos o gráfico conforme pode ser visto na tela do osciloscópio. E então nós temos a onda senoidal, onda triangular, onda dente de serra e onda quadrada. Essa representação gráfica vai facilitar muito a explicação do funcionamento das funções desse osciloscópio. Essa aqui é uma chave seletora com knob que gira 360 graus no sentido horário,
ou no sentido anti-horário. Ela também tem um botão que permite ser pressionado para estar selecionando outras funções. Para ajustarmos a posição vertical do gráfico, nós precisamos apertar esse botão aqui uma vez. Essa seta do lado esquerdo da tela vai ficar azul e então nós giramos o knob no sentido anti-horário ou no sentido horário. Para fazer um deslocamento mais rápido, nós apertamos o botão e quando giramos, o movimento vertical do gráfico ele é mais rápido. O botão OK serve para travar o movimento do gráfico. Quando pressionamos ele, aparece a palavra Stop selecionada em vermelho. Para voltar à movimentação do gráfico, nós devemos apertá-lo novamente. Vamos ver a palavra Run selecionada na cor verde. Outra funcionalidade do botão OK é exibir ou omitir esses dados numéricos obtidos na leitura das sondas. Para isso, nós devemos apertar e segurar o botão por cerca de 2 segundos, então os dados desaparecem. Para aparecerem novamente, nós apertamos e seguramos por 2 segundos e novamente os dados aparecem. O mesmo pode ser feito apertando o botão do knob. Nós apertamos por cerca de 2 segundos, eles desaparecem, apertamos novamente por 2 segundos, eles aparecem novamente. Os dados mais relevantes exibidos aqui é a voltagem máxima do pico, a voltagem mínima do vale, a voltagem média em relação às duas anteriores, a tensão RMS, a voltagem de pico a pico e a frequência. Esses 3 botões aqui são os seletores de configurações. Esse botão, além de servir para ajustar a posição vertical do gráfico, ele ainda ajusta os volts por divisão, ou seja, graficamente ele vai aproximar ou afastar a imagem do gráfico no eixo vertical. Para fazer esse ajuste, nós clicamos nele uma ou 2 vezes até aparecer a seleção azul aqui nesse ponto. E então nós giramos a chave seletora no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir os valores. E esse é o efeito no gráfico. Então aqui estamos com 20 mV, essa é a aparência do gráfico. Com 200 mV, essa é a aparência do gráfico. Eu vou mudar a forma de onda para onda senoidal. E essa é a aparência da onda com 200 mV. Vou reduzir para 100 mV e esse é o formato novo do gráfico apresentado aqui. 50 mV, esse é o formato do gráfico. Quero travar o movimento, aperto OK. Quero liberar o movimento, aperto OK novamente. Esse botão ajusta os segundos por divisão, que se refere basicamente ao número de períodos que vão ser apresentados na tela. Ou seja, ele vai aproximar a imagem do gráfico em relação ao eixo horizontal. Para fazer esse ajuste, nós clicamos nele. Quando esse marcador de tempo estiver selecionado na cor azul, então podemos fazer os ajustes. Da mesma forma, girando o knob no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então estamos com 50 microsegundos e esse é o formato do gráfico. Com 200 microsegundos, esse é o formato do gráfico. Com 1 milissegundo, esse é o formato do gráfico. Novamente, precisamos travar para analisar melhor o gráfico, apertamos OK, apertamos o OK novamente e destravamos o gráfico. O botão Trigger serve para você estabilizar o gráfico do sinal conforme o nível indicado pela seta no canto direito da tela. Pressionando o botão Trigger até a marcação superior direita ficar selecionada na cor azul, podemos selecionar então os modos normal, single ou alto, que basicamente vai depender do tipo de estudo da onda que você quer fazer. Apertando novamente o botão Trigger, o indicador ao lado esquerdo do indicador anterior vai ficar azul. Então, girando o knob no sentido horário ou no sentido anti-horário, nós podemos selecionar
se o trigger vai ser ativado na borda de subida ou na borda de descida da onda. Após selecionar, apertamos novamente o botão trigger e então a seta do lado direito da tela ficará azul. Então podemos explorar o modo trigger. No modo normal, o gráfico se movimenta para a direita ou para a esquerda conforme subimos ou descemos a seta do lado direito girando o knob, conforme a borda que selecionamos. Como nesse exemplo a seta está abaixo do limite do gráfico, então o gráfico mantém a movimentação normal. Quando subimos e a seta atinge a linha base do gráfico, o gráfico trava e se movimenta conforme nós vamos subindo a seta. Quando saímos do limite superior do gráfico, ou seja, do pico do gráfico, ele volta a se movimentar. Quando descemos novamente, ele trava de novo quando a seta atinge a linha do limite superior e vem se deslocando para a direita conforme nós vamos descendo a seta, até sairmos do limite quando acontece a movimentação novamente. Lembrando, preciso travar a movimentação, eu aperto OK. Quero liberar a movimentação, eu aperto OK novamente. No modo single, ele automaticamente vai exibir uma onda quando a seta atingir a linha de borda dela, seja ela superior ou inferior. E também vai acionar o stop. Após isso, colocamos a seta para fora da onda, apertamos o OK novamente para que a leitura comece da mesma forma. Assim que a seta atinge a linha limite da borda da onda, então novamente a onda é exibida e o stop é ativado. Ao apertarmos o botão OK, ele momentaneamente destrava e trava o movimento, enquanto a seta estiver na faixa de amplitude do gráfico. No modo alto, o movimento do gráfico irá parando conforme a linha da seta se aproxima do centro do gráfico. Quando passamos dele, o movimento do gráfico vai iniciando novamente. Essa então foi a apresentação do review do osciloscópio portátil DSO-150. Minhas conclusões são que para a finalidade para que ele foi projetado, ele cumpre o que promete. É um dispositivo barato e bastante funcional. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para que você entenda se serve para você e se já comprou, que tenha servido para entender como funcionam as funções dele. Se foi útil, se gostou, deixe seu comentário e seu like. Se quiser ficar inteirado dos novos vídeos de experimentos e revisões de produtos, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.